A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos continuar os estudos com base no livro do profeta Jeremias. Vamos ler hoje o capítulo 11. O capítulo 11 diz assim: A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo... Veja, o versículo 1 fala a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Deus vai e fala diretamente com Jeremias o seguinte. 2. Ouvi as palavras deste concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Verso 3. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Veja, concerto aqui com C é uma palavra que significa um contrato, que significa uma aliança. Então Deus está falando, Deus vem a Jeremias e fala para ele assim, diga, ouvi as palavras deste concerto. Deus está dizendo, esse ouvir aqui não é ouvir de eu ouvir. Tem pessoas que leem a Bíblia e quando elas leem aqui esse versículo ouvir, elas entendem assim, eu ouvi as palavras deste concerto. Não é. Este ouvir aqui significa ouçam. É como se Deus estivesse dizendo assim, Deus vem para Jeremias e fala assim, ouça as palavras deste concerto, deste contrato que eu estou fazendo com vocês. E falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Versículo 3, ou seja, Deus vem para Jeremias e fala assim, ouça as palavras de um contrato que eu estou fazendo com o povo de Judá e fale para o povo de Judá, para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino de Judá, que era o reino do sul, né? E aí Deus vem e fala para ele, fale isso para eles. Versículo 3, dize a eles, pois, o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Versículo 4, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Versículo 5. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse, Amém, ó Senhor. Então nesses 5 primeiros versículos, Deus aparece para Jeremias. O aparece, ele não aparece numa forma corpórea, ele não aparece numa forma humana. Quando eu digo aparece, eu estou querendo dizer que Jeremias, no seu relacionamento, na sua comunhão com Deus, ele ouve a voz do Senhor, falando com ele. Deus fala com Jeremias, não em voz audível, não é como se ele ouvisse uma voz. Quando Deus fala com o ser humano, ele fala no nosso coração, ele fala dentro de nós, no nosso pensamento. Deus se conecta conosco com o nosso pensamento, ele consegue acessar a nossa vida por meio dos nossos pensamentos, por meio do nosso coração. Então Deus vem e fala para Jeremias, olha Jeremias, ouve as palavras deste concerto e fale para os homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, fale para eles que maldito é o homem que não escutar as palavras desse contrato, desse concerto, que eu ordenei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo para eles, dai ouvidos à minha voz, façam o que eu vos mando, e vocês vão ser o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês, para que eu confirme o juramento que eu fiz aos pais de vocês, de dar uma terra que mana leite e mel, como se vê nesse dia. Então Deus estava lembrando ao povo de Jerusalém, lembrando ao povo de Judá, que lá no passado, no Gênesis, eles estavam
eles foram no Egito para buscar mantimento, os irmãos de José, né, os filhos de Jacó, e daí ficaram lá no Egito durante 400 anos. Quando morreu o faraó que conhecia José, veio outro faraó que não conhecia José. E o povo de Israel começou a se multiplicar, e então eles foram colocados como escravos no Egito. E Deus levantou Moisés, e o segundo livro do Antigo Testamento na Bíblia conta do êxodo, ou seja, da saída do povo de Israel de Judá. E Deus fez uma promessa para eles, que os colocaria numa terra que manasse leite e mel, que era justamente a terra em que eles estavam, uma terra boa onde eles estavam. Mas eles não estavam obedecendo a Deus, como nós vamos ler aqui na sequência. Então Deus aparece para Jeremias, e Jeremias é levantado como profeta. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e entrega para o povo. Existe diferença entre profeta e sacerdote. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e passa para o povo. O sacerdote é aquele que toma o sacrifício do povo e apresenta para Deus. Então, os pastores atuais e os padres, né, os líderes religiosos, eles são profetas e sacerdotes. Quando eles estão orando, rezando, falando com Deus e recebendo uma mensagem para pregar no próximo sermão, no próximo domingo, no próximo sábado, eles estão sendo profetas, estão recebendo a profecia de Deus para entregar ao povo. Quando eles fazem a oração, a reza na missa ou no culto, dizendo assim: agora vamos orar por vocês, Deus recebe o teu povo, eles estão cumprindo o papel de sacerdotes. Eles estão tomando o povo, as orações do povo, quando se fazem as orações pelas ofertas, pelos dízimos, para que Deus abençoe o povo, esse papel é o papel de sacerdote. Está se dizendo: recebe Deus essas ofertas que o povo ofereceu para a casa de Deus. Que essas ofertas sejam recebidas de bom grado no céu pelo Senhor. Esse papel é o papel de sacerdote. Então, aqui Deus levanta Jeremias como profeta. Ele recebe a mensagem de Deus e entrega o recado para o povo de Judá e de Jerusalém, dizendo: Deus está mandando dizer a vocês que vocês obedeçam a Ele. Que o versículo 3 aqui, que é maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, o concerto que Deus fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito e os trouxe para essa terra. Quem não ouvir os mandamentos que foram deixados aos nossos pais será maldito. E aí Jeremias vem e Deus fala assim: obedeçam, porque ouvindo a minha palavra, vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aqui do versículo 4, no versículo 5 ele fala: para que eu confirme o juramento que eu fiz aos vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Deus está dizendo o seguinte, que obedeçam os mandamentos que eu deixei aos vossos pais, para que o juramento que eu cumpri, eu coloquei vocês aqui nessa terra, para que vocês possam ter a confirmação do juramento que eu fiz aos pais de vocês, que eu daria essa terra para vocês. Porque se vocês não obedecem, se vocês não me honram, então, na verdade, não existe mais o concerto, não existe mais o contrato, não existe mais a aliança, não existe mais o pacto que eu fiz com os pais de vocês para que vocês ficassem nessa terra que hoje vocês moram. E aí Jeremias, aqui na parte final do versículo 5, ele fala: então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. O que Jeremias estava dizendo? Amém, que assim seja. Ó Senhor, que assim seja, ó Senhor. Eu escutei o concerto e eu vou transmitir essa palavra para o povo. É isso que ele está falando. Versículo 6. E disse-me o Senhor: apregoa
todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi, ou seja, ouçam as palavras deste concerto, ou seja, deste contrato, e cumpri-as. Versículo 7. Porque deveras, deveras significa verdadeiramente, porque verdadeiramente protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Aqui é Deus dizendo para Jeremias: diga para o povo que eu verdadeiramente protestei aos pais deles todos os dias, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Versículo 8. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Então Deus aqui está dizendo, todos os dias eu estava chamando a atenção para ouvirem a minha voz, mas cada um deles quis fazer o que bem quis. E eu trouxe essas palavras do concerto que eu mandei que cumprissem, mas eles não cumpriram. 9. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. 10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Então Deus está falando aqui, que houve uma conjuração entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. O que é uma conjuração? É uma reunião onde todas as pessoas fazem um acordo. Então houve um acordo, todos os homens de Judá e de Jerusalém decidiram fazer as maldades dos seus pais. Eles voltaram para as maldades dos seus pais e não quiseram ouvir as palavras de Deus, mas eles decidiram andar após deuses estranhos. Eles decidiram oferecer sacrifícios para outros deuses. Nós já lemos até agora, até o capítulo 10 de Jeremias, e aqui no canal, quem está acompanhando a leitura de Jeremias desde o capítulo 1, sabe que nós lemos ali nos capítulos anteriores que Deus fala no capítulo 3 que o povo de Israel, que era o reino do norte, né? Já falamos aqui no versículo 10 ele fala casa de Israel e casa de Judá, porque o povo de Israel até Salomão era um único povo, era só o povo de Israel. Mas quando Salomão morreu, o filho dele, que foi Roboão, assumiu o governo e o povo pediu que ele aliviasse os impostos, os tributos, porque Salomão tinha muitas mulheres e ele havia onerado o povo de maneira excessiva. Mas o Roboão, que era o filho do Salomão, não ouviu o povo. Então houve uma divisão. As 10 tribos do norte formaram a casa de Israel, com capital em Samaria. As 2 tribos do sul ficaram conhecidas como Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E no capítulo 3 do profeta Jeremias, nós lemos que Deus fala que tanto a casa de Israel, ou seja, as 10 tribos que ficaram na região do norte, como também as 2 tribos do sul, que são o reino de Judá, todos eles, Deus trata todos eles como descendentes de Abraão. Eles eram um único povo. Deus fala: a casa de Israel e a casa de Judá se prostituíram, indo após outros deuses, porque Deus se coloca como o esposo de Israel e coloca o povo de Israel como a sua noiva. E Deus fala: Judá pecou e Israel pecou, e a sua irmã, que é Judá, também cometeu pecado e prostituição. Então isso nós lemos no capítulo 3 de Jeremias. Se você não assistiu esse vídeo, aqui no canal, na playlist de Jeremias, nós temos ali todos os vídeos anteriores comentados. E aí vem aqui,
dizendo que eles quebrantaram o concerto que tinha feito com seus pais, versículo 10. Versículo 11, portanto, ou seja, por isso, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Deus está dizendo para eles, como eles não ouviram a minha voz, e eu fiquei protestando para que eles me obedecessem e ouvissem os meus mandamentos, eles não ouviram, o mal virá sobre eles, porque o concerto foi quebrado, porque o contrato, a aliança foi quebrada. Versículo 12. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses, a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Então Deus está dizendo para eles, eles queimam incenso para outros deuses, mas quando eu colocar a provação no meio deles, quando eu trouxer o mal sobre eles, eu que sou Deus, eles vão clamar aos outros deuses e os outros deuses não têm poder para responder. Versículo 13. Porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, ó Judá. Veja que o povo de Judá tinha criado tantos deuses que eles tinham muitos deuses para as cidades. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Então Deus está falando aqui, Deus está condenando o povo por eles terem levantado tantos altares para adorarem outros deuses, para adorarem Baal, para se prostituírem com outros deuses, tomando em consideração que o concerto de Deus com a sua nação, com o reino de Judá, com Israel, era um relacionamento conjugal, eles traíram a Deus. Traíram a Deus como seu marido, indo após outros deuses. Versículo 14. Tu, pois, qual a consequência disso, de o povo de Judá não ouvir a Deus? Deus vem e fala para Jeremias assim, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal, ou seja, por causa do mal deles, do pecado que eles cometem. Versículo 15. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação e as carnes santas se desviaram de ti? Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Deus está falando no versículo 15 a respeito do povo de Judá, que quando eles praticavam o pecado, eles ficavam saltando de prazer, eles tinham alegria de praticar o pecado, a iniquidade, de se desviarem do Senhor. Então, no versículo 15 ele fala, que tem o meu amado que fazer na minha casa? O que o Jeremias, que era o profeta, tinha que fazer na casa de Deus? Ele tinha que ir na casa de Deus e ficar rezando por eles, orando por eles, para que eles recebessem bênçãos? É isso que o versículo 15 está dizendo, que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação. Ou seja, muitos que estavam nela, na casa do Senhor, que estavam na casa de Deus, muitos nela, na igreja, cometem grande abominação. Estavam lá, mas estavam cheios de pecado. Nós lemos o capítulo 5 de Jeremias, que fala que eles estavam em adultério, que os homens de Judá ficavam como cavalos, rinchando a mulher do seu próximo, como que querendo se deitar com a mulher do próximo. Lemos no capítulo 7 que havia uma corrupção muito grande no meio do povo. Então, Deus faz essa pergunta, que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, cometem pecados graves, e as carnes santas se desviaram de ti.
No templo, nessa época de Jeremias, as pessoas faziam sacrifícios dos animais para derramar o sangue dos animais para a santificação dos pecados. E aquelas carnes, algumas das partes eram reservadas para o sacerdote, outras partes eram para serem queimadas. E o texto mostra que nos capítulos anteriores nós lemos que os profetas e os sacerdotes também se desviaram do Senhor. Então, as carnes santas se desviaram de ti, se desviaram do propósito. Não estavam mais sendo oferecidas de maneira correta. Então, quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Versículo 16: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Aqui, Jeremias está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, que é fazer uma comparação. Uma metáfora é você falar uma verdade por meio de uma representação. Então, exemplo, você dizer assim que a Joana é como uma rosa, para destacar a meiguice da Joana. Então aqui, Jeremias está dizendo para o povo assim, que o Senhor chamou o povo de Israel de oliveira verde. Da oliveira vem o azeite. Então, vem um produto nobre, um produto que traz alegria na preparação do alimento, das refeições. Então, Jeremias está dizendo assim, o Senhor denominou Judá de oliveira verde, ou seja, formosa por seus deliciosos frutos. Deus chamou o povo de Judá para ser oliveira verde, para ser uma árvore que traz frutos deliciosos, que traz alegria, felicidade, realização, conquistas. Deus chamou o povo para isso, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Deus está dizendo, mas Deus chamou vocês para serem como oliveira verde, chamou vocês de oliveira verde. Mas agora vem a voz de um grande tumulto. Essa voz de um grande tumulto, Deus estava anunciando, vai vir uma voz de guerra. Vai haver um tumulto no meio de Jerusalém. Vai ser hasteado fogo nessa cidade. Eles vão tomar tudo o que vocês têm nessa cidade. Que foi isso que aconteceu. O profeta Jeremias, para quem já leu o profeta e até hoje não entendeu a mensagem do profeta Jeremias, ele é o profeta que é levantado por Deus para anunciar a chegada do exército da Babilônia, do rei Nabucodonosor, que ele invadiu Israel e destruiu a cidade, queimou ela a fogo, levou todos os tesouros dela e levou o povo cativo para a Babilônia, onde o povo de Israel ficou durante 70 anos como escravos. Então, aqui, nessa fase do profeta Jeremias, ele ainda está sendo usado por Deus para entregar os recados. Ainda não havia acontecido a invasão. Então, Deus aqui está tendo uma conversa com Jeremias e dizendo, anuncia para o povo, avisa eles aí que eu chamei eles de oliveira verde. Avisa o povo aí que vai vir uma voz de um grande tumulto agora e vai acender um fogo ao redor dela e se quebrar os seus ramos. Deus já sabe o que vai acontecer no futuro, então ele antecipa para Jeremias aquilo que vai acontecer como algo que já aconteceu. Por isso que Deus fala para Jeremias falar assim, ó, agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram seus ramos. Deus está dizendo, essa cidade já está queimada, ela já foi destruída, ela já foi derrubada. Versículo 17, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Ou seja, Deus está falando tanto a casa de Israel, o reino do norte, como a casa de Judá, que é o reino do sul, todos haviam se pervertido, todos haviam se desviado do Senhor, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal.
Versículo 18: E o Senhor mo fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações. Aqui é Jeremias dizendo: E o Senhor me fez saber o que aconteceria. Versículo 19: E eu era como um manso cordeiro, que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. É isso mesmo que nós acabamos de ler no versículo 19. O povo de Judá, ouvindo as profecias, os recados que o profeta Jeremias estava entregando, dizendo que que o concerto com Deus estava rompido, que Deus não estava contente com o povo pelo fato de queimarem incenso a Baal, que o povo deveria se converter dos seus maus caminhos, da sua prostituição, dos seus adultérios, das suas mentiras. O povo de Judá ficou com raiva de Jeremias. E então, Jeremias fala que eu era como um manso cordeiro, ou seja, ele nem tinha se dado conta de que o povo tramou contra ele, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, ou seja, vamos matar Jeremias e todo o fruto, tudo que ele está pregando, tudo que ele está dizendo em nome de Deus vai desaparecer. E cortemo-lo da terra dos viventes. Aqui está muito claro. Deus trouxe uma revelação para Jeremias. Veja que o versículo 18 ele fala: E o Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações, ou seja, me fizeste ver as ações deles. Deus trouxe mostrou para Jeremias que as pessoas à volta dele tramaram para matá-lo, tramaram para que ele morresse, para que não houvesse mais memória do nome dele. Veja que a parte final do versículo 19 fala: cortemo-lo da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome, do nome de Jeremias. Versículo 20: Mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Jeremias ora dizendo que eu não faça nada contra eles, que o Senhor, que é o juiz, prove os pensamentos e o coração deles, mas que eu possa ver a vingança do Senhor, ou seja, que eu possa ver que Deus fez juízo e justiça do mal que eles intentaram, porque eu descobri a minha causa ao Senhor. Jeremias está dizendo que a causa dele, que é anunciar a palavra para as pessoas, ele deixou a descoberto diante de Deus. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. Anatote era a cidade de Jeremias. Era uma das cidades do reino de Judá. Era de onde Jeremias habitava. Então Deus aqui está falando, o Senhor disse uma coisa a respeito dos homens de Anatote que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Versículo 22. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Versículo 23. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Esse texto final que fala no ano da sua visitação, quer dizer, no ano em que eu decretei para que eu visite eles fazendo a minha justiça. No dia em que o povo da Babilônia vai invadir aqui a casa de Judá, queimar a cidade de Jerusalém e as casas do povo a fogo, tomar os seus filhos, as suas mulheres e carregarem como escravos. Não haverá um resto, porque eu farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Em outras palavras, no tempo certo que eu determinei, o mal vai vir sobre eles. Então, esse capítulo 11, ele é um capítulo que fala de maneira muito clara que
cumprir o chamado de Deus muitas vezes é um fardo muito pesado, porque ao declarar as palavras do Senhor, que eram palavras de correção, disciplina e palavras que traziam justiça de Deus, o povo se irou contra Jeremias, contra o seu ministério, por ele se manter fiel a Deus e ter sido corajoso de dizer o que Deus o mandava dizer. Muitas vezes você está falando a verdade e sendo criticado como uma pessoa que é muito crítica, mas não dê ouvidos. Se você tem convicção e se você tem certeza que é o próprio Deus, o próprio Senhor, que está mandando você entregar uma mensagem de conserto para uma pessoa, para uma família, ou para a igreja, ou para o pastor, ou para o padre que congrega, que administra essa congregação, esse lugar que você está, não tenha medo. Diga a palavra do Senhor, porque se a pessoa não se converter do seu mau caminho e decidir perseguir a você, ela estará comprando uma perseguição contra o próprio Deus. E o próprio Deus pune aqueles que procedem dessa forma. Não há razão para se preocupar com os ataques que são disparados contra a tua vida pelo exercício do ministério. Apenas prossiga cumprindo o seu ministério como Jeremias prosseguiu, cumprindo o seu ministério. Ele padeceu, o profeta Jeremias, em função da sua sinceridade, mas ele se manteve fiel a Deus. Então, se manteve tão fiel a ponto das pessoas quererem matá-lo, a ponto de terem tramado a morte de Jeremias. Mas o valor desse profeta, que o coloca na galeria dos livros que estão na palavra de Deus, é que cada palavra que ele disse que ocorreria, ocorreu, da forma como ele anunciou o reino de Deus. Então anuncie o reino de Deus, ainda que com dificuldades, porque o Senhor é bom e Jeremias cumpriu o seu papel, ele cumpriu o seu chamado. Com lágrimas, como nós já comentamos no capítulo 9, né? Que porque Jeremias é chamado de o profeta chorão, mas ainda assim, apesar disso, com todos os embaraços, ele permaneceu fiel a Deus, entregando todos os recados que o Senhor confiou a ele para entregar ao povo. Então essa é a mensagem de Jeremias capítulo 11. Se você gostou do conteúdo desse canal, dá um like e compartilha com outras pessoas que queiram aprender mais a respeito da palavra. Compartilha com aquelas pessoas que têm dificuldade de entender o livro do profeta Jeremias, que elas venham assistir às playlists. Aqui na seção de playlists no canal do YouTube, tem uma seção com as playlists e uma das playlists é a de Jeremias, que tem os comentários que foram feitos aos capítulos anteriores. E você vai entender que o profeta Jeremias foi chamado por Deus para entregar um recado de condenação do pecado, de juízo de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Ele realmente toma juízo daqueles que não ouvem a palavra e que o desobedecem. Essa é a mensagem de hoje. Fique na paz de Deus. Continue meditando na palavra e adquirindo cada vez mais sabedoria e conhecimento do Senhor, para a glória dele. Amém.